Pessoal, ver o padre bebendo água antes de falar dá até medo, né? Fala, nossa, vai falar 20, 30 minutos, né? Hoje é um domingo muito especial para nós sacerdotes, porque é o domingo do Bom Pastor e nos recorda sempre essa nossa responsabilidade e também a beleza que é a nossa missão de acompanharmos a comunidade, a vida de tantas pessoas e a complementariedade entre as nossas vocações, tanto a religiosa, quanto a sacerdotal, quanto também a familiar. E é essa complementariedade que dá sentido também à comunidade cristã. E a comunidade cristã é justamente o redil de Jesus, é o seu rebanho, qual ele toma conta com tanto amor e pelo qual ele deu a sua vida. E porque ele amou até o fim, Deus não o deixou na morte, mas, através do Santo Espírito, lhe deu a vida nova, o ressuscitou. Então, por isso também que é neste domingo que nós, do tempo pascal, que nós lemos este Evangelho. Porque Jesus, ele mesmo diz, eu dou a minha vida, a dou livremente e a recebo novamente. Por causa dessa doação de vida, dessa entrega por amor. Então a gente entende por que este Evangelho está aqui durante o tempo pascal. Porque é este mistério, o mistério que nós celebramos durante todo este período. A vida nova em Jesus, nós só a recebemos porque Ele se entregou e se doou por amor. E isso é muito significativo para nós. Sobretudo se a gente pensar naquilo que Jesus diz, num certo momento, no texto de hoje. Ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecem a minha voz, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então Jesus nos coloca na mesma relação que Ele tem para com Deus Pai. Este amor eterno, sublime, que é tão grande, que transborda, a ponto de gerar toda a criação e de nos dar a vida. É nessa relação que Jesus nos coloca. E Ele diz que nos conhece profundamente, a cada um de nós, pelo nome e também o nosso interior, a nossa intimidade, melhor do que nós mesmos, diz a Sagrada Escritura. E aqui tem algo muito bonito e muito importante, gente, que serve também para as nossas relações familiares do nosso dia a dia, sobretudo relações familiares. O conhecer aqui neste contexto, ele está intimamente ligado ao pertencer. Jesus conhece as suas ovelhas porque elas lhe pertencem. E Ele também pertence às suas ovelhas. Afinal de contas, as ovelhas sabem quem é o seu pastor, não é isso? Então o meu pastor é Jesus Cristo. Elas conhecem a voz do seu pastor, pertencem, portanto, ao pastor. Assim como o pastor lhes pertence. Aí está a relação entre conhecer e pertencer. Portanto, não é como a relação do mercenário com as ovelhas. O mercenário possui as ovelhas. Elas lhe pertencem no sentido de posse. Portanto, não é uma relação assim de reciprocidade, de partilha, de conhecimento recíproco. E isso deve iluminar as nossas relações humanas, o nosso dia a dia, sobretudo as nossas relações familiares. Eu nunca sou dono do outro. É um pertencimento na liberdade. É a acolhida interior. Acolhida da liberdade, daquilo que é o outro, da sua interioridade, da sua forma de ser. Acolhida incondicional. Acolhida que é orientada pelo agape, pelo amor que não impõe condições. E é esse o tipo de relação que este texto evangélico nos convida a ter como cristãos. No nosso círculo familiar, sobretudo, o esposo com a esposa, é este pertencimento. E diz Santo Agostinho, a gente só ama o que a gente conhece, ou quem a gente conhece.
E a gente só procura aprofundar o conhecimento de alguém, de uma pessoa, porque isso demanda tempo, e o tempo é aquilo de mais precioso que a gente tem, quem a gente ama. Então, pertencimento, conhecimento e amor têm uma íntima relação. E hoje as nossas relações, falo sobretudo para os jovens, mas para todos, né? Infelizmente, elas estão no outro nível, né? No de possuir. Eu sou o dono do outro, eu possuo o outro. E se não fizer como eu quero, eu descarto e excluo. Não é isso que Jesus está nos mostrando hoje. E a gente vê, por exemplo, né, infelizmente sobem cada vez mais os índices de feminicídio no Brasil. Na Itália era a mesma coisa. Por quê? Por causa dessa lógica do possuir. A gente não pode se orientar por essa lógica. O outro nunca é um objeto, mas é alguém. É um mistério também, o coração dele, dela. A gente tem que tirar as nossas sandálias, assim como Moisés fez quando se aproximou da sarça ardente, para se aproximar da intimidade, da interioridade da outra pessoa. No casal deve ser assim. Se não for esse tipo de relação, de conhecimento, de pertencimento e de amor, não vai para frente, né? Não tem diálogo, tem infidelidades, vida dupla e etc, né? Então a gente precisa realmente perceber aquilo que Jesus nos oferece como dom e que Ele nos ensina também através da sua palavra. O pertencimento. As nossas relações hoje são muito fluídas, descartáveis. A gente fala de amor líquido, não fala disso? E é totalmente ao contrário daquilo que nos ensina o Evangelho. E aí por isso que a gente vai perdendo o sentido da vida, vai se distanciando da luz de Jesus, do calor que vem da luz de Jesus, e vai se fechando em sepulcros. Por quê? Porque a gente se isola ali, não se dá a conhecer e não conhece verdadeiramente o outro. Não se entrega por amor e não acolhe a intimidade e a beleza que é a interioridade da outra pessoa. E aí tudo é passageiro assim e descartável, e a gente não aprofunda as nossas relações. Isso no casal, né? Quem está namorando é importante refletir sobre isso, ou quem está ficando, olha só, o ficar, né? Já é uma coisa mais ou menos nessa direção. Nas nossas relações de amizade também. Será que a gente tem coragem de se abrir o coração? E aí é bonito, né? Se essa relação de amizade nasce em Deus, ela pode ser mais profunda ainda. Porque a gente sabe que o bom pastor, Jesus, está ali orientando os nossos passos, as nossas escolhas e decisões, e nos mostrando como que a gente deve amar o outro também. Afinal de contas, o amor cristão é como este aqui de Jesus. Um amor que dá a vida, e não que possui e toma para si a vida do outro. É muito importante a gente refletir sobre isso. E nós precisamos modificar a nossa lógica, né? A lógica que o mundo vai impondo na gente, que vem através do consumismo, etc., e que faz a gente transformar essa lógica, aquilo que orienta também as nossas relações humanas. Na comunidade cristã, não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. A gente precisa realmente renovar a nossa maneira de pensar e de ser à luz do bom pastor. E aí Dom Bosco foi excepcional, né? Porque ele fala que para nós salesianos, a figura que é ressaltada do Evangelho, para nós é a do bom pastor. Por causa disso. Porque ele dá o primeiro passo, ele ama, ele vai atrás, ele doa a sua vida, ele conhece a voz das suas ovelhas e também se deixa conhecer, tem relações transformadas pelo amor de Deus. E aí já a gente compreende a segunda leitura a partir disso também. Ainda nem se manifestou o que seremos, mas nós já começamos a viver como ressuscitados. Quer dizer, a gente já tem essa vida nova em Cristo, essa nova maneira de pensar e de ser. Mas, quando nós estivermos em Deus, teremos a plenitude dessa maneira de pensar e de ser. Deus vai acolher inteiramente, já acolhe, né? A nossa maneira de ser, a nossa interioridade, vai nos transformar no seu amor.
e também a gente vai ser capaz de acolher inteiramente, com todo o amor, a vida do outro. E aí finalizo com uma reflexão que uma jovem, uma vez, na Semana Missionária de Julho que a gente fez, que é com os adolescentes, que são os jovenzinhos mais com menor idade, né, de 15 a 17 anos. No final da missão, eles tinham que escrever uma cartinha para si mesmos, pensando aquilo que lhes chamou mais atenção na missão. E depois se podia partilhar aquilo ou somente guardar, para daí no outro ano eles lerem essa carta novamente, né? E aí uma jovem partilhou, uma adolescente partilhou a cartinha dela, e estava escrito assim, eu aprendi muito com ela, né? E ela dizia assim que um evangelho que sempre incomodava ela era o evangelho da ovelha desgarrada, porque Jesus ia atrás da ovelha desgarrada, e ali no texto dizia, o pastor ia atrás da ovelha desgarrada, e ali no texto dizia que aquela é a ovelha mais amada, né? E ela pensava assim, poxa vida, né? Eu cresci, nasci na comunidade, participei sempre da missa, mas será que Jesus não me ama suficientemente, né? Que nem ama aquele que se distanciou e etc, né? E aí ela disse que naquela missão, ela aprendeu que na verdade, Jesus ama aquela ovelha desgarrada mais do que as outras, a ovelha perdida mais do que as outras, mas ama cada uma das suas ovelhas como Ele ama aquela ovelha lá. Olha que interessante, né? É um paradoxo isso, né? Ele ama aquela que se distanciou mais do que as outras, mas ama cada uma das suas ovelhas como Ele ama aquela que se distanciou. É esse o amor de Jesus por nós, incondicional, que nos ama acima de qualquer coisa. Afinal de contas, Ele se entregou por nós. O mistério pascal é isso, né? Se entregou por amor a nós. Foi por você, a gente canta, né? Foi por você que Ele se entregou. Então não importa se a gente se distanciou, se a gente está voltando, a gente precisa olhar para esse amor de Jesus, acolher esse amor que Ele tem por nós e deixar esse amor transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros, de olhar para o outro e sobretudo de acolher o outro. A gente precisa realmente olhar para Jesus e agradecer, Senhor, obrigado, né? Eu pertenço ao Senhor, o Senhor é o meu bom pastor, e Ele também me pertence, o Senhor também me pertence. Tenho a graça de conhecê-lo, de amá-lo e de pertencer ao Senhor. Semana que vem a gente vai refletir sobre o Evangelho da videira, que fala justamente disso, né? De estar ligado ao ramo principal que é Jesus. A gente recebe dele a vida nova e essa vida é aquela que nos transforma. Peçamos ao Senhor a graça de realmente termos maneiras de pensar, relações transformadas pelo seu amor e que Ele sempre nos oriente em cada decisão da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.